Boa noite. Tudo bem com vocês? Ok? Paz de Deus. Graça e paz. Existem algumas coisas que não são muito certas em nossa vida. Aliás, quase nada é certo para nós. Nós somos seres que vivem rodeados por incertezas. Algumas incertezas são banais, outras são mais importantes. Eu, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, jamais ia imaginar que ficaria sem cabelos. No entanto, isso aconteceu. E é um trauma que eu tenho que vencer. Devagarzinho eu vou vencendo. Terça-feira eu vim para participar da reunião de oração aqui na igreja. Cheguei na reunião de oração e isso era muito certo para mim. Cheguei, me despedi da minha esposa em casa, deixei o Isaías brincando e falei, vou na reunião de oração. Chegando aqui, cumprimentei os irmãos e de repente toda aquela certeza se transformou em plena incerteza. Porque logo depois que eu cumprimentei os irmãos, eu tive uma cólica renal. E aquela dor absurda e tive que ir para o hospital. O Magrão me levou para o hospital. Chegando lá, passei a noite lá. E a minha certeza? Tinha certeza que participaria da reunião de oração. No entanto, a minha certeza foi transformada em incerteza. E assim acontece com muitas coisas em nossa vida. Então, existem duas certezas que não são tão interessantes, nem tão simpáticas, mas que todos nós a temos. Deixa eu tratar aqui. Qual é a primeira certeza? O que acontece quando alguém nasce? Qual é a primeira certeza que esse sujeito que nasce tem? Ele vai morrer. É fato. Por isso que eu disse que não é uma certeza muito simpática. Quem nasce, morre. A não ser que o Senhor Jesus volte antes e leve os seus, mas caso contrário, nós nascemos e vamos morrer. Aliás, estamos em processo de morte. Qual uma outra certeza que nós temos? Além da morte, é que de alguma forma, por mais que a minha vida seja bela, por mais que tudo esteja tranquilo, por mais que as coisas pareçam todas cor-de-rosa, para quem gosta de cor-de-rosa, hora ou outra, talvez eu precise enfrentar o sofrimento. Hora ou outra, eu vou encontrar o sofrimento. E ele vem de diversas formas. De repente, uma frustração no que diz respeito à vida profissional, uma frustração na vida afetiva, uma doença, um sonho que não foi realizado, alguém que eu amava muito que morreu. Enfim, existem inúmeras situações que, inevitavelmente, podem me trazer sofrimento. Podem trazer sofrimentos a você. E a pergunta que nós fazemos é, se é impossível fugir do sofrimento, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Isso não é uma coisa que a gente gosta de falar, não. Nós vivemos aí, em todo momento, procurando sempre achar que as coisas estão bem e não querer olhar de uma forma mais aplicada à vida, de uma forma mais sóbria à vida e perceber que a vida possui sofrimentos. Então a gente acaba vai levando as coisas, vai levando a vida e vai tocando o barco. E sofrimento é uma coisa que a gente não gosta muito de conversar, mas muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas que estão aqui, você que está aqui, pode estar passando por uma situação de sofrimento. Eu mesmo, para vir para cá, tomei 2 no comprimento de Buscopan. É uma coisa que me gera sofrimento. Enfim, todos nós padecemos de alguma forma. E precisamos aprender a dialogar com essas situações de forma muito clara, para que não paralisemos diante do sofrimento. O que essas pessoas fazem, sabia? Diante de uma situação de sofrimento, o sujeito paralisa a vida.
Ele passou por aquela situação traumática, aquela situação que lhe trouxe dor, que lhe trouxe sofrimento. O que ele faz? Para. Meio que se aliena da vida. Deixa de viver com o mesmo vigor que vivia antes. Deixa de sonhar com o mesmo vigor que sonhava antes. Deixa de repente ser aquela pessoa que sempre foi. E parece que a vida perde um pouco do sentido. Quem é esse rapaz que está lá no fundo? Esse rapaz que tirou a barba e cortou o cabelo? Pode chegar, irmão. Então, é um visitante que está aí, o Samuel, cortou a barba. Eu nem reconheci. Eu olhei para ele, nossa, quem é esse moço? Mas é o Samuel, não estranho, né? É o Samuel que chegou, de barba feita e cabelo cortado. Mas, essa paralisia faz com que muitas pessoas deixem de viver. E é assim que alguns reagem diante do sofrimento. Meio que sofre aquele impacto da vida e para. E a vida vai passando. E a pessoa vai ficando. Aquela pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa muito pessimista, muito desanimada, sem vigor, sem esperança, sem brilho. Por quê? Porque não soube lidar com o sofrimento. Será que tem gente paralisada aqui essa noite? Gente atrofiada por causa do sofrimento? Uma outra situação que as pessoas... uma outra forma como as pessoas reagem diante do sofrimento é a raiva, é a indignação, é a revolta. Vem aquela situação que traz o sofrimento, que promove o sofrimento, e a pessoa, ela se revolta. Ela se revolta contra tudo e contra todos e passa a viver como se todos lhe devessem algo. Como se o mundo lhe devesse explicações. É aquela pessoa que está sempre desconfiada. Não consegue olhar uma atitude boa em sua direção de forma positiva. Parece que sempre alguém está procurando lhe puxar o tapete. Quem é o culpado? Você. Deus é o culpado por causa do meu sofrimento. Revolta. Isso faz com que essa pessoa viva de forma amargurada. Isso faz com que essa pessoa não aproveite de forma muito gostosa as situações de alegria que a vida lhe dá. Amados, como lidar com o sofrimento? Existem várias pessoas que na Bíblia sofrem. Quando a gente começa a olhar, a gente vê o Abraão, aquele patriarca, pessoa muito importante na história bíblica. Ele sofreu, ele teve medo, teve que mentir para tentar esconder o medo que ele tinha de perder a sua esposa. Mentiu, sofreu por isso. A mãe daquele profeta, daquele sacerdote, Samuel, ela não tinha filhos. Vivia amargurada por isso, não tinha filhos, não conseguia. E para a época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher sem valor. E aquilo lhe trazia muito sofrimento. Nós vemos isso na Bíblia, ela ali sofrendo, ela expondo o seu sofrimento diante de Deus, porque aquilo era terrível para ela. O profeta Elias foi um homem muito corajoso, enfrentou diversos problemas, mas também, diante de uma situação adversa, sofreu. O que ele fez? Se escondeu numa caverna, com medo. Sofrimento que faz com que a gente mude para pior.